Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês vão assistir. Vamos continuar com a resenha do livro Removendo as Máscaras, né? Eu havia parado há uns dias atrás no capítulo 3. Eu já terminei a leitura deste livro, mas vamos continuar, né, a leitura no capítulo 4. É um livro pequeno, como eu disse para vocês. Algumas considerações é que o capítulo 4, 5 e 6, eles, na verdade, tratam do principal capítulo que eu senti na leitura deste livro, que é o capítulo 2, que é a Máscara do Orgulho. Inclusive, até um livro do Orgulho e da Hipocrisia, são até vídeos mais extensos, que eu prefiro gravar para vocês coisas mais ligeiras, mais rápidas, né? E aí, dessa vez, eu não estou numa paisagem, estou aqui em casa mesmo, gravando. E espero que gostem, comentem, leiam o livro depois coloquem seus comentários. Então, eu estou aqui no capítulo 4, que fala da máscara da duplicidade, né? Até o próprio nome duplicidade, algo duplo, né? Algo que tá ali, que tem dois pesos, que tem duas medidas, né? Então, assim, o autor, né, o Hernando Dias Lopes, desculpa, ele fala assim, olha, os outros eu trato com rigor da lei, com chicote, mas a mim mesmo com doçura, graças e carícias diante dos erros, né? Para os outros, responsabilidades, o ônus, para mim, os direitos e os bônus. Isso acontece muito em alguns julgados, em algumas questões da justiça, né? Eu que atuo como advogada. Para os outros, a luta, o trabalho. Para mim, recompensas e elogios. Essa máscara, elas são usadas muito por pessoas que têm uma autoimagem doente. São pessoas deformadas. Elas escondem a feiura do próprio rosto e jogam a lama no rosto dos outros. São pessoas que se alegram com a desgraça dos outros, se alimentam do fracasso dos outros, da morte dos outros. É uma visão dupla, uma visão distorcida, né, gente? Imaginem cristãos com essas características, né? São gananciosos, avarentos, têm uma ira santa. Possuo uma ira santa. E os outros são mudanos. E eu sou humano, né? Horrível essa máscara, né, gente? Essas características. No contexto social, né? Já que eu tô fazendo meu mestrado aqui em praticamente sociologia jurídica, é uma máscara que refere-se a alguém que se adapta às normas e expectativas de um grupo, enquanto em outros contextos pode revelar seu verdadeiro caráter. Então, no seu grupo, ele está ali adaptado às normas, às expectativas, ao discurso, né? Mas enquanto aos outros, ele é um inimigo, né? Poderia se dizer nessa linguagem. Então, falta caráter, falta integridade. Então, o que a gente poderia dizer, né? Que quando essa máscara cai, o que nasce, né? O que nasceria, o oposto dessa máscara, seria a importância da honestidade e da autenticidade nas relações interpessoais. Então, o que ele traz aqui de exemplo, né, gente? Jacó foi enganado pelo sogro e pelos filhos, né, com a história de José, né? Então, os filhos de Jacó, eles tiraram o José do caminho, mas toda hora eles deviam estar lembrando, porque o pai Jacó ficou sofrendo com a pseudo-morte de José, né? O outro exemplo está lá em Gálatas 2, de 11 a 12, né? Fala de Pedro, né? O apóstolo Paulo precisou confrontar Pedro, por página 44, tá, gente? Porque este estava adotando uma atitude assim, tendo uma postura dupla, né?
ter duas caras, duas personalidades, ser uma coisa ali e outra aqui. Em 1 Coríntios 10, 21, fala: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do demônio. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios ao mesmo tempo. Aí mais umas referências bíblicas aqui, né, que eu tô deixando as referências para vocês olharem na Bíblia de vocês. 1 Reis 18, 21, que Elias diz: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Duplicidade. Isaías 25, de 7 a 8. E aqui ele traz também, ó, gente, que o mal, né, voltando ao exemplo lá de José, que sofreu um mal dos irmãos que ficaram na máscara da duplicidade, enganando o pai, né, Jacó. Deus transformou o mal que intentaram contra José em bênção. Gênesis 50, 20. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Gente? Então, é uma máscara muito engessada. Outro exemplo que o autor traz, que é interessantíssimo, né? É do Naamã, que é o general da Síria, que ele era um grande líder, temido, conquistador, vitorioso, mas ele usava uma armadura. Para esconder o que? Ele andava sempre na armadura, na farda, né? Para mostrar sempre seus gestos de heroísmo. E ele escondia o que? A lepra, tá? Então, Naamã tinha duas vidas. A armadura, guerreiro poderoso, e quando tirava aquilo tudo, era um leproso. Tem pessoas que são assim, né? Na igreja, piedosas, angelicais, e em casa, impiedosos, né? O capítulo foi muito interessante, porque ele conclui com a história de Naamã, né, dizendo que o profeta Eliseu não foi ao encontro de Naamã para ele se curar da lepra, ele mandou um recado, tá? E aí mandou Eliseu ir lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que os sírios, consideravam um rio sujo, ruim, para quebrar a arrogância de Naamã. A lepra do orgulho era mais devastadora do que aquela que apodrecia a pele do general, né? Para mergulhar no Jordão, Naamã precisava tirar a armadura em público e mostrar para todo mundo a sua lepra. Para a gente ser curado, é preciso primeiro tirar a nossa máscara, né, gente? Então, essa é a síntese do capítulo da duplicidade. Vamos continuar a leitura no capítulo 5. Até mais. Curtam, escrevam, comentem e fiquem à vontade.